Olá, muito bem-vindo a esse canal. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia muito abençoado, que essa mensagem de hoje venha como uma direção para o seu coração, que você se sinta alegre antes mesmo de receber, porque o Senhor se alegra de você confiar que o Senhor, Ele traz as respostas certas para o seu coração. Quero pedir a você, se você tiver aí a palavra de Deus pertinho de você, que você possa abrir no livro de Mateus, nós vamos ler aqui no capítulo 14, a partir do versículo 22. Fique atento à palavra do Senhor, enche o seu coração de alegria nesse dia, de esperança, de expectativa para aquilo que o Senhor vai falar ao seu coração, que diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Parece até uma história de filme, né? Mas é verdade. Essa história aqui, ela é verídica, aconteceu. E o Senhor quer falar ao seu coração através dessa situação aqui. Os discípulos, eles tinham há poucas horas estado com Jesus, participando de um lindo milagre da multiplicação de peixes e pães. E aqui o Senhor pede para que eles vá na frente no barco, que ele ia despedir das multidões. Qual eram as multidões? As multidões que estavam ali com ele, enquanto ele fez ali a multiplicação, depois ele curou muito deles. Então Jesus fala para eles: vai na frente, que eu vou tirar um tempo, eu vou ir para o monte. E foi passando o tempo. E nisso, né, o vento foi levando cada vez mais o barco, né, mais para distante de onde Jesus estava. E aí Jesus foi até eles. Como que Jesus foi até eles? Jesus foi até eles sobre o mar, andando sobre o mar. E quando eles viram Jesus, eles ficaram apavorados, a Bíblia diz. Que eles ficaram achando que era um fantasma. Sendo que eles estavam há pouco tempo com um Deus que tinham feito milagres e com Jesus já tinha liberado uma palavra para eles. E qual que era a palavra? A palavra: vá, pode ir na frente, vá na frente, né? Pode ir adiante de mim. Então eles já tinham uma direção, que era para eles ir, que Jesus ia acompanhá-los depois. Mas o que aconteceu? Eles ficaram com medo. Ficaram com medo, por quê? Porque não se lembraram de qual foi a direção que o Senhor tinha dado. O Senhor tinha falado para eles assim: vá na frente. Ele já tinha dado uma palavra para eles. Então, o que eles deveriam ter feito naquele momento? Confiado que eles não iam morrer naquele lugar, que ali seria, que Jesus ia acompanhar eles, porque já tinha sido liberado uma palavra por Deus. E ele sabe o que faz, ele sabe o que fala. Mas o que aconteceu? Eles deixaram que a circunstância fosse roubando a direção, roubando a palavra de Deus. E muitas vezes é o que acontece comigo e com você. Você às vezes já tem uma palavra,
o Senhor já falou algo ao seu coração, algo está testificando ao seu coração já tem um tempo. O Senhor usa muitas vezes a mensagem no culto, aonde você vai. O Senhor usa a própria palavra dele para falar ao seu coração. Mas o que nós fazemos? Nós deixamos com que as circunstâncias façam com que a gente esqueça da palavra que o Senhor nos deu, a direção que Ele nos deu, e começamos a ter medo. Porque às vezes acontece de a gente receber uma mensagem num dia e no outro dia vir um turbulhão de situação, de problemas, e sufoca aquela palavra. Nós temos outros textos que falam sobre isso, sobre que Jesus libera uma palavra, Jesus fala algo, nós recebemos a palavra, depois as circunstâncias vêm e sufocam a palavra. Quantas vezes você muitas vezes recebeu uma palavra do Senhor para o seu coração, você ficou feliz, ficou alegre, depois você, amém, Deus abençoe, e aí quando veio uma circunstância, uma situação, você ficou com medo e esqueceu o tamanho do seu Deus que te prometeu aquela palavra, que te disse aquela palavra, que confirmou aquela palavra para você. Então, guarde a palavra, fique com a palavra, fique com o que o Senhor te falou, fique com o que Ele testificou no seu coração, cuide da palavra, cuide do que o Senhor falou para você. Se eles tivessem se lembrado aqui, naquele momento, quando ele viu um homem andando sobre o mar, eles não iam achar que era um fantasma, eles iam falar, o próprio Jesus andando, porque ele acabou de fazer uma multiplicação de peixes, de pães e peixes, a gente já viu outros milagres, por que ele não poderia andar sobre as águas, se ele é Deus? Então o que eles ficaram? Com medo, deixaram as circunstâncias, as coisas assim sufocarem, o problema ficou muito maior do que a palavra. E a palavra de Deus, ela é exata. Se Deus falou, você tem que descansar na palavra. Você tem que guardar ela, porque o inimigo vai tentar, de todas as formas, tirar a palavra do seu coração, tirar o que o Senhor colocou no seu coração, o que Ele enviou para você, que é a palavra. Se Deus falou, então fique tranquilo, Ele vai cumprir. Se Deus tinha mandado os discípulos vão na frente, é óbvio que Ele ia também acompanhá-los, de alguma forma, nem se fosse voando, mas Ele preferiu ir andando sobre o mar. Para quê? Para que cada vez mais eles ficassem admirados com aquele Deus, com aquele poder sobrenatural que Ele tem de andar sobre as águas, de multiplicar pães e peixes. Então, mesmo Ele fazendo milagres, eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. E muitas vezes vem uma situação na nossa vida, vem umas circunstâncias e você pensa assim, essa circunstância aqui é muito maior do que a palavra. Aquilo que o Senhor falou foi coisa da minha cabeça. O que eu li na palavra de Deus não é para mim. Fique com a palavra. Guarde ela. O que o Senhor falou ao seu coração. O que você ouviu no culto à noite. O que te entregou. O que o Senhor te entregou. O que Ele revelou para você na própria palavra dEle. Fique com a palavra. Não menospreze o que o Senhor disse. A palavra de Deus não é qualquer coisa, a palavra dele ele é única, é poderosa, é digna de confiança. Você precisa confiar totalmente, como uma criança descansa no colo do Pai, descansar sabendo que a palavra do Senhor ela vai se cumprir. Aqui o Senhor mostra que os discípulos deixaram que a circunstância, o vento, o medo de Deus não ser aquele que estava andando. Então não deixe que qualquer coisa que se levante entre esse espaço do cumprimento da palavra possa tirar de você a fé naquela palavra que o Senhor te disse, a confiança do cumprimento dela. E o que Jesus fala para Pedro? Então Pedro, quando ele viu realmente que era Jesus, para comprovar, o que ele quis fazer? Senhor, então fale para eu ir com você andando sobre o mar. Jesus falou, então venha. Muitas vezes a gente fica, Senhor, me dá um sinal. Deus deu a palavra, aí a gente fica, Senhor, me dá mais um sinal. Aí Jesus vai dar um sinal, e mesmo com um sinal, muitas vezes a gente continua desacreditando. Porque Jesus falou, então venha, ele foi. Quando ele começou a olhar para as circunstâncias,
que era desfavorável, porque estava um vento ali, ele andando, era sobrenatural, ele ficou com medo e começou a afundar. Essa mensagem é para dizer para nós que durante esse intervalo do cumprimento da palavra, precisamos focar no sobrenatural, que é Deus, não no natural. Se você ficar olhando assim, é impossível ser curada, com os olhos humanos, o médico falou que esse diagnóstico é impossível, sabe, que eu vou ficar com essa doença pro resto da vida. Se você ficar olhando para isso, realmente você não vai conseguir olhar para o sobrenatural, para Deus. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus foi lá e pegou ele pela mão para que ele voltasse. E ainda disse para ele, homem de pequena fé. Tipo assim, vai trabalhar a sua fé. Então essa aqui é uma lição para nós, sabe? Para que você foque na palavra que você já recebeu. É bem provável que você já tenha recebido uma mensagem por esses dias que está aí ardendo no seu coração, mas às vezes vem um levante, vem uma situação, vem uma circunstância e você começa a deixar ela ficar sufocada. Por quê? Porque às vezes vem um desânimo, uma pessoa falou alguma coisa que te desanimou, deixou você incrédulo, sabe? Aí você começou a alimentar aquilo. E cadê a palavra que o Senhor já te falou? Coloque a palavra de Deus em primeiro lugar. Mesmo se levantar, o que se levantar, não tem problema, continue com a palavra. O Senhor já tinha dado uma direção para eles. Vão na frente, significa o quê? Uma vez que o Senhor falou, está falado. Ele ia encontrar com eles de alguma forma, mesmo que seja andando sobre o mar. Então, se o Senhor falou algo para você e você não tem nem noção de como vai se cumprir, fique com o que Ele falou, porque a impossibilidade não é o seu papel. O impossível não é você que faz, o impossível é o Senhor. Então fique com a palavra, guarde ela. Qual que é o seu papel? Guarda a palavra. Trabalhe a fé nessa palavra que o Senhor te disse. Foque ela no seu coração, guarde ela no seu coração. Não deixe que o inimigo, que as circunstâncias, que pessoas usadas por ele venham te desanimar, venham tirar a palavra. Foca na palavra que o Senhor já te deu e você vai ver ela se cumprindo e ainda o nome do Senhor, e ainda não, e é o que é para acontecer, o nome do Senhor será glorificado através dessa situação. Então, guarde a palavra, guarde com muito carinho a palavra do Senhor no seu coração e trabalhe a fé para que ela não seja abafada e você não fique com medo, mesmo que venham circunstâncias ao contrário. Que Deus te abençoe nesse dia, que você possa ser edificada e guarde a palavra que Ele te deu. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo essa pessoa que está do outro lado, Senhor. Que ela possa guardar essa palavra que o Senhor já entregou para ela, Senhor, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir, Senhor Jesus. Mesmo que coisa se levante, Senhor, ela vai guardar a sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.